Fala, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula 15.2, uma aula de revisão de conteúdos. Aquela aula que a gente vai resgatar os conceitos de força magnética, porque na aula passada nós falamos ali sobre a força magnética, sobre uma determinada partícula carregada, né? Então aquela partícula carregada eletricamente chegava num campo e naquele campo magnético muita coisa podia acontecer, você lembra? Muitas coisas aconteciam, ou a partícula passava direto pelo campo magnético sem desvio, ou ela era jogada para cima ou para baixo, para a direita, para a esquerda, ou seja, alguma coisa empurrava essa partícula, uma força magnética, certo? Falamos também sobre a força magnética em fios condutores, ok? Então essa é a aula que realmente vamos fazer essa revisão, entrar nos conceitos, tudo bem? Vamos nessa! Olha só, força magnética sobre cargas elétricas em um campo magnético uniforme. Você vai ter o primeiro caso, vamos lá, manda aqui comigo. Você vai ter o primeiro caso, aquele caso em que a partícula é lançada, aqui ó, ela é lançada com velocidade paralela ao campo magnético B, tá? Aí você olha para a figura aqui, ó, eu tenho a partícula aqui, ó, né, V, paralelo a B, paralelo, aqui ó, paralelo, certo? Formando 0 graus. Nesse caso, em que ela está paralelo ao campo, o que acontecia, pessoal? O que acontecia? Ó, V é paralelo a B. O que acontecia? Nesse caso, olha só, ela vai seguir em linha reta com o movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, ela vai seguir em linha reta, não vai mudar a trajetória e a velocidade da partícula vai ser a mesma. Exatamente, tá? Então não foi modificada, tudo bem? Então nesse caso, em que a velocidade era paralela ao campo magnético, ela passava em linha reta sem qualquer desvio e ela vai manter ali, ó, esse valor da velocidade, ok? Então, nesse caso, a sua força magnética era o quê? Olha lá, a sua força magnética era o quê? Proporcional ao campo, ok? Aqui, ó. Força magnética proporcional ao campo magnético, vezes o valor da carga elétrica, vezes o valor da velocidade, que multiplica pelo seno do ângulo formado entre os vetores velocidade e campo magnético. Eu também podia reescrever essa equação que eu coloquei aqui, ó. Eu posso reescrever ela dessa forma aqui, ó. Ok? Aqui, aí. Dessa forma aqui, certo? O que mudou dessa expressão de cima, né? Para a expressão de baixo, o que mudou? Mudou que na equação de baixo eu estou isolando B, ou seja, eu estou escrevendo B isolado dentro da equação, simplesmente, mas trata-se da mesma equação, tudo bem? Vamos nessa? Seguindo aqui, eu tinha um outro caso em que a velocidade é perpendicular ao B, tá? Perpendicular ao B, ou seja, a velocidade formava 90 graus, ó, a velocidade formava 90 graus com o campo magnético B. Nesse caso, né, ela forma 90 graus com o B, você vai ter o quê? Uma situação em que ela vai ficar confinada dentro do campo magnético e ela fica confinada dentro do campo magnético em um círculo, ok? Olha só, aí dá para ver o círculo aqui, ó. E ela fica confinada, dá para ver o círculo aqui. Nesse caso, pessoal, a força magnética ela vai se comportar como uma força centrípeta, aquela força que vai apontar para o centro da trajetória. Então a partícula chegou, ó, com velocidade perpendicular ao campo, o campo magnético falou, opa, venha, aí você vai ficar girando e deixa ela girando, certo? Mudando o quê? Apenas a direção e o sentido do vetor velocidade, mas o valor da velocidade permanece o mesmo. Nesse caso, pessoal, trata-se o quê? De um movimento circular uniforme. Então a partícula ficou presa em um movimento circular e uniforme, tudo bem? Vamos seguindo, olha lá, movimento circular uniforme. Esse movimento circular uniforme, inclusive, dá para saber qual é o raio, né, dessa trajetória, qual é o raio desse círculo. E aí, na equação que nós vemos bem aqui, a equação vai dizer o que para você? Que o raio dessa trajetória vai ser igual à massa da partícula, que vai multiplicar pela velocidade que ela entrou, que vai dividir pelo valor do campo magnético e vai multiplicar pelo valor da carga elétrica. Perceba que nessa equação aí do raio da trajetória, não aparece, tá? Não aparece o valor da velocidade. Perdão. Aparece aqui o valor da velocidade, ok?
aparece o valor da velocidade. Então, nesse raio da trajetória, eu tenho massa que multiplica a velocidade, divide pelo campo e multiplica pelo valor da carga. Tudo bem? Existe aí um outro conceito, aqui ó, esse conceito aqui, essa equação embaixo, chamada período. E esse período, sim, o período não depende do valor da velocidade com que ela entra no campo, ok? Aí você fala assim, professor, o que é o período? O período é o tempo necessário para essa partícula completar uma volta. Então, o tempo necessário para uma volta vai ser dado por... Opa, inverteu aqui, né? Ó, o tempo necessário vai ser dado por período igual 2 vezes o π, que multiplica pela massa da partícula, que divide pelo campo magnético e que multiplica pelo valor da carga. E sim, esse período não depende do valor da velocidade, tudo bem? Aí você enfatiza isso, tome nota sobre isso. Vamos lá, vamos seguindo. Observe que o período não depende da velocidade. Agora tinha um terceiro caso, em que ela não passava paralela e ela não passava perpendicular, ela passava oblíqua, tá? Ou seja, inclinada, ela passava inclinada. Nesse caso em que ela passava oblíqua, a sua velocidade era formada aí por 2 componentes, ok? Uma componente perpendicular e outra componente paralela ao campo. E nesse caso, pessoal, ela ia formar o quê? Uma trajetória helicoidal, tá? Trajetória helicoidal vai ser essa trajetória que você está vendo aqui, ó. Vai lembrar uma hélice, né? De um avião em movimento. Então ela vai ter essa trajetória helicoidal, certo? A combinação das velocidades é uma soma vetorial das velocidades, tudo bem? Velocidade paralela e velocidade perpendicular. Havia aí ainda uma regra, né, da mão esquerda, onde você tinha força, campo e velocidade, que também poderia ser entendido pela regra do empurrão com a mão direita, né? Os demais dedos indicando o campo, o V indicando velocidade e a palma da sua mão indicando a força magnética, ok? Sobre um condutor carregado, um fio carregado, também existia uma força magnética atuando sobre ele. Para isso, eu tinha que considerar o quê, pessoal? Eu tinha que considerar o campo, a corrente, né, o comprimento do fio e o seno do ângulo formado, ok? Agora, olha só, eu vou dar um tempinho para você fazer as questões, você vai tentar fazer, e daqui a pouquinho a gente volta. Pronto, pessoal, acabou o tempo. Você tentou fazer, né? Agora vamos corrigir no passo a passo. Vamos ver se você acertou. Manda na tela. Primeira questão. Na figura abaixo, o fio retilíneo longo transporta uma corrente elétrica de intensidade I. Uma partícula carregada com carga mais Q se move com velocidade V perpendicular ao fio. Sobre essa situação, é correto afirmar que, na posição da partícula indicada na figura, temos aqui, letra A força magnética atuante sobre a partícula e o campo magnético produzido pela corrente têm direções paralelas? Letra B, a corrente e o campo magnético por ela produzido têm direções paralelas e o mesmo sentido? Letra C, a corrente e a força magnética sobre a partícula têm direções paralelas e sentidos contrários? Letra D, a aceleração da partícula causada pela força magnética é paralela ao vetor V. E letra E, o movimento da partícula não é afetado pela presença da corrente. Então, assim, nessa questão, a corrente elétrica está na vertical, de baixo para cima, ok? Você vai ter essa partícula vindo aqui, ó, verticalmente, né? Horizontalmente para a esquerda, certo? E aí você tem que fazer uma análise, né? Pode ser a regra da mão direita, ok? Ou a regra da mão esquerda, ou a regra de Fleming. Utilizando a regra da mão direita, a regra do empurrão ou a regra da mão esquerda, você vai deduzir o seguinte: se a corrente está na vertical, de baixo para cima, e a velocidade está na horizontal para a esquerda, a força magnética vai estar apontando para baixo. Nesse caso, corrente elétrica e força magnética estão na mesma direção, tá? Ambas estão na vertical, Mas elas estão, ó, vertical. Mas elas estão em sentido contrário, tudo bem? Então a resposta aí correta vai ser a letra C, tudo bem? Vamos aí à próxima questão. Questão 2. Um próton, tá? Carga positiva, é lançado com velocidade V num campo magnético B
nos casos, aí eu tenho 3 situações aqui acontecendo, tá? Na primeira situação, a partícula é positiva, está sendo lançada para cima e o campo magnético está na horizontal para a direita. Na segunda situação, a partícula está entrando na tela, tá? E o campo na horizontal para a direita. E no terceiro caso, a partícula está sendo lançada para a direita e o campo está na vertical, de baixo para cima. A força magnética é respectivamente mais bem representada por... Então, assim, qual a alternativa que representa a força magnética em cada caso, né? No primeiro caso, no segundo e no terceiro caso. Vamos analisar. Então, olha só. Vamos analisar. Eu vou utilizar essa regra aqui, tá? Da mão esquerda, onde você vai colocar essa regrinha aqui, ó. O seu polegar vai ser a força magnética, o seu indicador vai ser o campo magnético e o seu dedo médio vai indicar a velocidade, ok? Onde tu tem força magnética, polegar, indicador, campo magnético e dedo médio, velocidade. Utilizando essa regrinha, pessoal, olha só, nós chegamos à conclusão que temos a letra E. Significa o quê? Que no primeiro caso, a força magnética ela está entrando na tela, tá? Entrando na tela. No segundo caso, a força magnética está na vertical para baixo. E no terceiro caso, a força magnética está saindo da tela, tudo bem? Então, novamente, ó, aqui, ó, entrando na tela, na vertical para baixo e saindo da tela. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Se liga no Enem, questão Enem. O enunciado a seguir refere-se às questões 3 e 4. Em um campo magnético de intensidade 10 elevado à terceira Tesla, uma partícula com carga de 4 vezes 10 a menos 10 Coulomb é lançada com velocidade 8 vezes 10 elevado à sexta metros por segundo, em uma direção que forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo magnético, conforme a figura. Então aqui na figura dá para perceber o seguinte, a partícula está aqui, o vetor velocidade está aqui, ó, V. Aí com o vetor velocidade, o campo magnético B está formando quanto? 30 graus, ok? Questão 3. Sobre a partícula lançada, atua uma força que tem, letra A mesma direção e o mesmo sentido de B, será? Letra B, a mesma direção e o mesmo sentido de V, será? Letra C, a mesma direção, mas sentido contrário de V? Letra D, direção perpendicular ao plano B e V e sentido para cima. E letra E, direção perpendicular ao plano de B e V e sentido para baixo. Então, assim, para analisar a resposta, eu de novo vou utilizar aquela propriedadezinha aqui, ó, força magnética, aqui, né? Campo magnético, B, e aqui, ó, V, tá? Lembrando que a força magnética é perpendicular ao plano que contém o campo magnético e a velocidade. Então, olha só, a alternativa correta, pessoal, direção perpendicular ao plano que contém B e V. E sentido para cima, aqui, ó, sentido para cima, força magnética, sentido para cima. Questão 4 é intensidade da força que atua sobre a partícula. Então, nesse caso, vamos lá, ele quer a intensidade da força. Para descobrir a intensidade, vamos no passo a passo. Eu tenho que fazer aqui a equação, né? Força magnética é igual ao campo magnético vezes o valor da carga, vezes o quê? O valor da velocidade, né? Multiplicado pelo seno, aqui, ó. Multiplicado pelo seno. Então, do ângulo entre eles. Aí, professor, onde que estão esses dados? Onde estão esses dados? Aí vamos voltar aqui no enunciado. Aqui, ó. Nesse enunciado. E nesse enunciado é onde nós vamos identificar, certo? No caso aqui, ó. 10 elevado à terceira Tesla é B. 4 vezes 10 a menos 10 Coulomb é a carga, é Q. Velocidade é V, né? 8 vezes 10 elevado à sexta, é V, metros por segundo. E 30 é o quê? É o teu ângulo, 30 graus, ok? Então, assim, os dados que a gente vai responder aquela questão são retirados daqui, ó. Porque aqui, ó, o enunciado a seguir refere-se às questões 3 e 4. Então, lá, como é a questão 4, nós vamos retirar as informações daqui. Daqui eu tenho o campo, a carga, a velocidade e o ângulo. Então, com base nisso, a gente consegue descobrir
o valor da sua força magnética. Tudo bem? Então vamos voltar lá na questão 4. A intensidade da força que atua sobre a partícula. Então no passo a passo, vamos lá, no passo a passo, você vai ter aqui, né? No lugar do campo magnético, deixa eu mudar a cor, já que está em vermelho, vamos colocar um preto aqui. No lugar do campo magnético, eu vou colocar aqui 10 a terceira, certo? Porque lá está o quê? 10 a terceira Coulomb, ok? No lugar da carga, eu vou colocar 4 vezes 10 elevado a menos 10, que é o valor da carga elétrica. No lugar da velocidade, eu vou colocar o quê? 8 vezes 10 a sexta, tá? É a velocidade. E no lugar do seno do ângulo, eu coloco a palavra seno, normal, e aqui eu coloco o valor do ângulo que ele me deu na questão, tudo bem? Bem no passo a passo. Aí agora vamos lá. Você vai ter aqui, né? 4, que vai multiplicar 8, ok? Aí 4 vezes 8 vai dar quanto? Aqui, ó, 32, ok? Aí, professor, de onde que apareceu o 0,5? Daqui, ó, tá? Seno de 30 graus é quanto? 0,5, tá? Então ficou 32, que foi o resultado da multiplicação de 4 por 8, 32, vezes 0,5, que é o resultado do seno de 30 graus. Aí agora está na hora de eu me preocupar com as potências de 10. Vamos apagar aqui. Olha só as potências de 10. 10 elevado a 10, que vai multiplicar 10 elevado a quanto? A 6. E eu ainda tenho uma outra potência aqui, ó, 10 elevado a terceira, tá? Aí você vai lembrar lá da regrinha da matemática. Se eu tenho aqui, ó, 10 elevado a x vezes 10 elevado a y vezes 10 elevado a z. Como é que fazia? Ficava assim, né? Igual 10 elevado a x mais y mais z. Ou seja, eu repetia a base e somava os expoentes. Então, assim, com base nessa regra aí, vamos apagar aqui. Com base nessa regra que eu te mostrei aqui da matemática, vamos operar com esses expoentes aí. Então vai ficar assim, ó. Nesse caso, 32 vezes 0,5 vai dar quanto? 16, tá? Ou seja, vai dar a metade. Aí agora eu vou repetir a potência de 10, tá? 10, vou repetir o 10. E agora eu vou juntar os expoentes aqui, ó. Menos 6, ó. Menos 10, olha aqui, ó. Mais 6, ok? Então, menos 3, menos 10 mais 6 dá quanto? Vai dar, pessoal, menos 1, tá? Então, quando você fizer 3 positivo, menos 10 mais 6, vai dar o quê? 10 elevado a menos 1. Aí agora, o que tu tem aqui, ó? 16 vezes 10 elevado a menos 1, você vai puxar a vírgula o quê? Uma casa, né? A vírgula vai andar uma casa. Então, vai dar o quê? 1,6. Ó a resposta aqui. 1,6, ok? Que é a letra E. Vamos lá. Questão 5. Um condutor retilíneo, AB, é alimentado por uma bateria de força eletromotriz E, ok? Força eletromotriz E, conforme a figura a seguir, essa figura. Colocando-se esse condutor entre os polos norte e sul de um ímã e fechando a chave, o condutor AB, letra A, será atraído pelo polo norte, será atraído pelo polo sul, irá se deslocar para cima, irá se deslocar para baixo, será atraído e repelido de forma alternada? Então vamos lá, vamos analisar a nossa regra da mão. Olha só, se aqui é o norte e aqui é o sul, o campo magnético vai do norte para o sul, ok? A corrente elétrica, aqui ó, sai do positivo, né? Vai circular aqui ó, olha, vai passar aqui ó, voltar para o negativo. Então a corrente elétrica está para cá ó. Logo, o campo magnético vai estar apontando para onde? Perdão, a força magnética vai estar apontando para onde? Para cima, tá? Então, usando a regrinha aqui, ó, se a corrente está vindo para cá, o campo magnético para cá, a força magnética vai estar apontando, né, para cima. Irá se deslocar para cima. Então, pessoal, olha só, espero que você tenha acertado as questões, né, nesse passo a passo da correção, que você tenha conseguido fazer. E se não conseguiu, se conseguiu entender como se faz, tudo bem? E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.